coloca o louvor daí pra nós. Miriam é o pai, meio difícil achar meu nome. Mesa no deserto, pode ser. Não. Sobrenome é diferente. É o FAR. Espaço FAR. R. O FAR. Tô com N, é com N no final. Vai complicar. Não, pode ser. Olha pelo YouTube que tu acha. Tá todo mundo ali tem. Aí. Sério? Pode ser essa mesmo.
Paz do Senhor, boa tarde a todos, que Deus abençoe. Eu sou o Bispo Antônio Melo, presidente do Ministério Avivados pela Palavra, e nós estamos fazendo aqui a abertura do nosso podcast Avivados pela Palavra, hoje com a presença marcante da nossa irmã em Cristo Jesus, a cantora Miriam Elfar, a qual daqui a pouquinho já vai estar dando a sua entrevista. Nós vamos conhecer um pouco da história dela, sua trajetória, o seu testemunho. E eu quero agradecer aqui a Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar, ao meu amigo pastor Jefferson Santos, aqui do estúdio Semear. Hoje o nosso podcast não será transmitido lá pelo estúdio do ITA, por um motivo muito simples. O bispo não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu precisei vir para cá e graças a Deus que o homem de Deus nos abençoou para estarmos aqui. E eu quero indicar para você que é de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, você que mora aqui aos redores de Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, nós temos esse excelente estúdio aqui, o estúdio Semear, onde você pode estar vindo até aqui para fazer o seu podcast ou a sua gravação para o seu DVD, quem sabe. Você pode fazer também aqui a sua gravação oficial aqui no estúdio Semear. Quem sabe você quer fazer a programação da sua igreja, do seu negócio. Quem sabe você quer montar um curso, videoaula. Você pode vir aqui até o estúdio Semear ou entrar em contato com o pastor Jefferson Santos, a qual vai colocar ali daqui a pouquinho já o telefone de contato aqui do estúdio Semear para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe, amados irmãos. Eu quero agradecer aqui a cada apoiador cultural, a qual tem sido um canal de bênção em nossas vidas para mantermos aqui o nosso podcast Avivados pela Palavra, a qual a contribuição ela vai também ali para o aluguel da nossa igreja, porque nós sabemos que a casa do Senhor, ela tem seus gastos, ela tem seus compromissos e nós temos que honrar os nossos compromissos. Então eu quero nessa tarde aqui agradecer a Deus, a cada apoiador cultural do podcast Avivados pela Palavra. Eu quero agradecer aqui o corretor João, a qual é da Auxiliadora Predial, doutor Ricardo Machado, advogados, também a corretora Elisângela, da cidade de São Leopoldo, a qual atende as imediações ali entre Sapucaia, Esteio e São Leopoldo, e também uma parte de Novo Hamburgo, se não me falha a memória, que ela trabalha nessa região. E o corretor João, da Auxiliadora Predial, ele trabalha com toda a região metropolitana, exclusivamente também com a compra assistida, né? Você que é beneficiário do compra assistida, entre em contato ali com o corretor João, que ele vai estar te auxiliando para você comprar a sua casa, comprar o seu apartamento, a qual você precisa e ganhou essa bênção, assim como eu também e a minha esposa fomos contemplados e a nossa família com essa questão do compra assistida. E todos já estão com a sua casa comprada,
já aguardando alguns para assinar contrato, outro aguardando para receber a chave, a qual é o nosso caso e do meu enteado Matheus, mas tudo é graças a Deus e ao corretor João, a qual tem sido uma bênção nas famílias ali na região das ilhas, tanto na Ilha Grandes Marinheiro, Ilha das Flores, Ilha da Pintada. O João tem sido um canal de bênçãos para nós ali, em nome de Jesus. E também eu quero agradecer a parceria com a R Eventos Produções Deus é Fiel, na responsabilidade do evangelista Rodrigo Martins, a qual é o nosso produtor das nossas vinhetas, das nossas chamadas, tanto da igreja quanto do podcast. E eu indico aí a R Eventos Produções, que também faz o trabalho de panfletagem para anunciar a tua loja. Temos ali os palhaços, aqueles meninos lá que ficam com as pernas de pau, que a gente chama, né? Eles trabalham nessa área também para inauguração da tua loja, organizam ali o coquetel, tudo que vocês precisam. A R Eventos Produções, ela é especialista em trabalhar nessa área de comunicação com você e com a sua família. Então, amados irmãos, nós vamos colocar aqui algumas chamadas aqui dos nossos apoiadores culturais, para não ficar apenas aqui na minha fala, aonde já traz ali o número de telefone deles, para você que queira adquirir os serviços nossos apoiadores cultural. Vamos ouvir então a chamada do nosso corretor João, da auxiliadora predial. Vamos ouvir essa chamada. Também queremos ouvir ali a chamada então da Elisângela, também que é corretora, ali que é apoiadora cultural do nosso programa. E na sequência nós vamos colocar aqui, aliás, nosso podcast, né? Na sequência a gente vai colocar os outros apoiadores culturais. Que Deus abençoe, pastor Marco Menezes. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir a chamada então. Muito bem, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Então vamos ouvir aqui então a nossa irmã em Cristo, cantora Miriam Elfar, essa mulher de Deus, a qual é um presente de Deus por uma indicação, a qual esteve conosco ali no chá de mulheres, e foi uma bênção o nosso chá. O Senhor, ele foi glorificado, foi uma noite maravilhosa, porque nós sentimos a presença de Deus bem de pertinho ali no chá. Eu achei que ia virar um cultão, né? Ainda bem que conseguiram ali dar uma segurada, né? Mas foi bênção de Deus o nosso chá. Então, cantora Miriam, que Deus abençoe. Boa tarde, minha irmã em Cristo. Boa tarde, Deus abençoe. Privilégio estar participando aí desse podcast com vocês aí. Pastor Jefferson, conhecendo agora há pouco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Já é chamar de pastora, meu Deus. Pastor ainda não. Ainda não, né? Mas é Deus quem sabe. Doutora Miriam, conta para nós então um pouco da tua trajetória. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que quem sabe seja uma pergunta difícil para quem está começando agora, como tu não começou agora, tu está já há um bom tempo trabalhando no Ministério do Louvor. Qual é a maior dificuldade que, vamos dizer assim, o cantor ele tem para fazer o seu trabalho? Na tua visão. Na minha visão, sim. Primeiramente, é o conhecimento, né? Hoje em dia, a gente tem bastante marketing digital, enfim.
né? Mas para te participar disso, para te ser reconhecido, tu tem que ter uma marca, né? Tem que procurar apresentar aquilo ali, né? Para mim, a minha pior dificuldade foi a hora da gravação, assim. Passei bastante, foi um momento que eu menos esperei, assim. E daí eu comecei, botei, Deus já tinha falado, já tinha usado vasos para falar, né, que Deus tinha um chamado para mim na minha vida e que um dia eu ia gravar, né? E daí os anos foi se passando e às vezes a gente esquece as promessas, mas Deus sempre cumpre. Mas para mim a maior dificuldade é na hora da gravação, né? Porque é o financeiro, né? Às vezes a gente está apertado, né? Mas Deus, ele sempre provê tudo, sabe? Para mim, ele proveu tudo, assim, sabe? Graças a Deus, eu me considero uma pessoa, assim, bem humilde, né? Então, eu faço tudo no tempo dele, né? Mas é aquela história, tudo tem um começo, né? Eu não tenho como eu gravar hoje e amanhã eu já estar cantando em milhares de lugares, né? A gente tem que ser conhecida. E, como é no mundo gospel, a gente não pode ser conhecida apenas pelo que a gente faz, a gente tem que ser conhecida pelo testemunho, né? Então, para mim, foi isso daí. Falando em testemunho, qual é a maior parte da tua história que tu acha assim, bah, isso é uma experiência que eu tenho que repartir? Porque a gente sabe que o testemunho, ele é uma experiência repartida. Eu tenho meus testemunhos, alguns eu já te contei lá pelo WhatsApp, e a gente sabe que a gente que serve a Deus sempre tem uma história, Sim. né? E a pergunta que eu quero te fazer é: quem era a cantora Miriam antes e quem é a cantora Miriam hoje, nos dias atuais? Eu, para falar assim para vocês, eu posso dizer que o testemunho de Deus na minha vida é grande e eu posso dizer que é desde o meu nascer, né? Primeiramente que quando a minha mãe engravidou, ela não queria, né? Não queria ter um filho. E até, inclusive, ela fez tratamento, medicação para me abortar, enfim. E Deus, a minha avó, como dizem, as famosas senhorinha do coque, né? Ela sempre orando, sempre buscando, e ela dizia, né? Que ela podia tentar o que for, mas que Deus tinha uma promessa na minha vida desde o ventre da minha mãe, né? Então, para começar a minha caminhada, assim, primeiro foi o meu nascer, né? Porque a minha mãe, ela chegou a participar, ela chegou a fazer o tratamento e Deus não permitiu, né? E eu nasci. Depois, a partir dos meus 3 anos de idade, Deus me deu um novo talento que eu tenho, mas hoje eu não uso, né? Que são coreografias, né? Eu, com 3 anos de idade, eu fazia coreografia na Assembleia de Deus, né? Que foi aonde eu sempre me criei em berço cristão, graças à minha avó, né? Ela que me apresentou. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Mas a minha trajetória é bem grande e é muito testemunho. Passei por muita dificuldade, muita luta, mas tudo para a honra e glória do Senhor, né? Para mim poder estar aqui hoje contando, compartilhando, né? Uma delas também que Deus fez na minha vida quando eu era mais nova. Depois, na adolescência, eu tive leucemia. É a minha vontade de chorar, porque é incrível, sabe, as coisas que Deus fez. E quando eu estava no hospital, a minha veia, assim, era transparente, de tão mal que eu estava, sabe? Eu estava muito mal naquela época e já estava indo, sabe? E o meu sangue era muito difícil para doar, né? A gente buscamos no exército, né? Porque na época eu morava na Rainha da Fronteira, que hoje é minha cidade natal, né? E lá, geralmente, os exércitos eram o grupo maior, assim, de doação de sangue. E eu não consegui sangue nem no exército, nem na polícia, nem na família. E eu consegui na Igreja Batista. Daí um grupo de obreiros e pastores me doaram sangue e eu sobrevivi. Mais uma enfermidade. E qual é o teu tipo sanguíneo? E A positivo. A positivo, é o meu, é o A negativo. Hum. E a gente sabe que até entrando nesse assunto de doação de sangue, eu participei de um movimento na época da Adventista, que eu passei por lá,
E a Adventista ela tem um projeto muito bonito sobre a doação de sangue. Algumas igrejas, assim como a Quadrangular, eu acredito que tenha, a Universal, e a importância que é a doação de sangue. É, eu sou doador de sangue, só que eu parei um pouco porque estou fazendo alguns exames e, na verdade, eu tenho um grande problema, né? Que o meu problema é que as veias são bailarinas, como eles dizem, Sim. né? Então, para eles achar a veia, quando vão procurar, ela já fugiu. Então, é uma dificuldade que eu tenho, é o organismo, né? Cada um tem um organismo. E aí a gente, quando é necessário mesmo, assim, aí se eu consigo, eu até tenho coragem de ir lá para doar. Mas faz um tempinho que eu não dou, né? Devido a essa situação, porque é a questão dessa questão das veias de sumir, aí eles procurar, e aí tá te furando mais de uma vez, aquilo ali machuca, né? Ah, sim. A pessoa, enfim. Mas, cantora Miriam, e agora quem é a cantora Miriam nos dias atuais? Hoje, pela misericórdia, né, do Senhor, né, e pela honra e privilégio de ter chegado onde eu cheguei, né, eu tenho cargo de diaconisa no meu ministério, né, onde eu louvo, eu prego, e também outra coisa que me marca muito é que eu fui curada de 2 cânceres no colo do útero, né, então é uma parte maior, assim, da minha história, assim, que é incrível, sabe, o que Deus fez, assim, foi tremendo, né? Eu, eu tenho 17 anos de ministério, né? No caso, eu frequentava a igreja desde pequena. Com 13 anos eu me batizei, com 15 eu me afastei. Que foi quando eu me afastei que eu passei pela dificuldade da leucemia. Que, inclusive, no meu leito, eu clamei a Deus, falei para o Senhor, né, que se Deus me tirasse daquela situação, eu iria voltar, né? Daí eu fiquei 5 anos afastada, 5 anos afastada, me envolvi no mundo do crime, né? Hoje, posso dizer que pela honra e glória do Senhor, hoje eu trabalho às vezes com desafios ali, eu ajudo, apoio, com meu testemunho, com louvor, inclusive tenho cantores que passaram pela mesma situação, que se recuperaram no desafio e hoje canto, prego e louvo. E é mais uma coisa, né, que da onde Deus me tirou, que Deus tem me levantado, né, para ir até esse povo, né, que é muito criticado, muito julgado, né. Inclusive, esses dias ainda eu passei uma luta, porque Deus tinha me mostrado algo para me falar para um rapaz numa boca de fumo. E na hora, sim, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou chegar ali, né? E vou falar. E pior que o rapaz, ele não estava sozinho, sabe? E Deus tem seus mistérios, né? E na hora ali, a palavra não era para todos aqueles ali, a palavra era só para ele. Eu creio que, de repente, Deus não queria que ele se envergonhasse, ou se frustrasse, ou se achasse estranho, não sei. Né? E aí eu lutei para aquilo ali, e Deus me incomodou duas madrugadas. Enquanto eu não entreguei para aquele guri. Inclusive, o guri ele parou na porta da minha casa. O guri foi lá, parou na porta, na frente da minha casa, e aí meu coração acelerou e Deus falando, é para te falar, é para te falar, é para te falar. E eu, meu Deus, mas como é que eu vou falar? E aí Deus puxou minha orelha. Lembra na onde eu te tirei e o que eu fiz na tua vida. Eu tenho promessa na vida dele. E aí eu criei coragem, fui até o rapaz e peguei tudo que Deus mandou, né? E o resto é com ele agora, né? E a minha caminhada também, graças a Deus, eu tive bastante experiência ministerial. Já trabalhei em diversos departamentos, já trabalhei com ciclo de oração, já trabalhei com culto jovem, já trabalhei com missão, que eu amo, né? Que hoje eu não participo exatamente de um departamento, mas como eu falei, né? Eu tenho um pessoal, independente de igreja, independente de placa, serve no mesmo Deus que eu, né? Então a gente faz um grupo ali, daí a gente conversa, aí a gente vai nos desafios, levar palavra, levar testemunho. Até o ano passado a gente estava fazendo, antes da enchente, né? A gente fazia um evento por mês na praça ali da onde eu moro, né? Porque ali é uma região que, embora tenha muitas igrejas, mas ainda precisa, sabe? É aquela história. Cada um é chamado para alguma coisa e cada um é preparado para alguma coisa.
Então, o chamado de missão, ele já é complicado. Então, imagina nesse meio do tráfico, da droga, do vício, é mais complicado ainda. Então, né, depois nesses anos todos que eu trabalhei ministerialmente, sempre produzi bons frutos. Eu trabalhei com teatro também. E uma coisa incrível, sabe, que eu vinha vindo no trem e eu vinha meditando, né, que Deus, ele faz na nossa vida. Às vezes a gente não acredita, Deus faz e Deus capacita. Deus me dava coreografias, Deus me dava gestos, sem eu nunca ter passado por um aprendizado. Sabe, aquilo ali era um contato meu diretamente com Deus. Sabe, dali eu ia direto, Deus me dava ali uma canção toda para me montar, Deus me dava uma peça toda e eu ganhava muitas vidas, sabe, através daquilo ali, sabe. Confesso que eu fui muito criticada, né, porque vamos dizer que eu sou uma crente meia. Eu sou crente bem pentecostal mesmo, eu gosto de falar a verdade, né? Então, às vezes a gente quer passar a mão, quer massajar o ego, e às vezes as coisas não é assim, né? Eu, geralmente, a exortação também fez bastante parte da minha vida, sabe? Então, às vezes, a gente fazia coreografias e teatros, assim. A gente fez um teatro do arrebatamento, que bah, foi tremendo que Deus fez, sabe? Mas eu recebi muita crítica, sabe? Porque pelos gritos, pela forma que a gente fez, mas a gente fez de uma forma real, né? Mas ao mesmo tempo teve vidas ali que foram aceitas aí que aceitaram Jesus. Então, hoje, atualmente, né, eu não trabalho nenhum departamento, né? Atualmente eu prego e louvo, né? Mas eu estou aí para o que Deus precisar de mim, né? E a minha vida é baseada em, eu não sei, assim, o que Deus fez, assim, é muito grande na minha vida, né? Deus me livrou de uma cadeia, porque a maioria das minhas amigas todas foram presas. A minha caminhada foi bem difícil. Inclusive, o dia que eu tive na porta da cadeia para ir presa. E Deus fez uma coisa assim tremenda e eu saí livre e limpa, sabe? A minha ficha é tranquila, sabe? Só que foi tudo experiência, foi experiências doloridas também, né? Porque a gente aprende também com erro. Mas hoje eu tenho em mente que Deus fez aquilo para me sentir a dor, né? Daquelas pessoas, né? Porque às vezes a gente julga, a gente só julga aquilo que a gente sabe. Mas tu não sabe o que a pessoa está passando, que a pessoa passou por aquilo. Ai, Miriam, porque tu está justificando o erro. Não é justificativo, mas tudo tem um propósito. Tudo tem algo para levar aquilo ali, né? Então, graças a Deus, né, hoje em dia, pela misericórdia, posso dizer que eu posso ser um instrumento, né, para ir até essas pessoas e falar, sabe? E falar que tem mudança, que Deus perdoa, que Deus não desiste da gente, como Ele não desistiu de mim, né? É, vamos colocar agora então ali então mais o apoiador cultural ali. A gente colocou a da Elisângela, do João. Coloca a R Eventos Produções, por gentileza. A R Eventos Produções, do Rodrigo Martins. Glória a Deus. Então você ouviu agora aí a chamada da R Eventos Produções Deus é Fiel, a qual está aí preparada para te atender a você, a sua loja, você que tem aí a sua igreja, você precisa de um trabalho na sua igreja através da locução, através das vinhetas, você pode entrar em contato ali com a R Eventos Produções, com meu amigo Rodrigo Martins, e você será muito bem atendido. Inclusive eu sou cliente dele ali, na questão das vinhetas, a nossa igreja, e tem sido uma bênção.
Também eu quero agradecer aqui ao doutor Ricardo Machado, Advogados, a qual é um grande apoiador nosso aí de muitos anos já. Que Deus possa abençoar o doutor Ricardo, que Deus possa abençoar a cada um que está nos vendo aqui. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero Elinho Azambuja, pastor Aldo Francisco, a Mari Machado, Deus abençoe. Pastor Jefferson também está ali, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Coloca para nós a chamada do Dr. Ricardo Machado também, por gentileza. Deixa eu rodar essa aí, depois você coloca a dele daí. Eu te interesse. Muito. Agora sim. Muito bem, amados irmãos, retomando aqui a nossa entrevista, né, com a cantora Miriam Eufar. Cantora Miriam, faz quanto tempo que tu fez aquele trabalho teu ali que está no YouTube? Que até eu quero indicar para vocês, sigam a cantora Miriam Eufar ali no YouTube, ajudem ela no canal dela ali, vamos monetizar esse canal. E eu creio que será bênção de Deus sobre a vida dela e sobre a vida daqueles que estarão ouvindo. E nós temos um louvor ali que tu gravou em um estúdio, né? Sim. E eu queria saber quanto tempo faz que tu já gravou esse vídeo? Foi em agosto de 2024. Do ano passado. Isso. E esse ano vai gravar de novo. Esse ano eu quero fazer o segundo álbum. Só que esse álbum ele vai ter algo mais especial, assim. Esse primeiro álbum que eu fiz uma mistura, né, do pentecostal, né, com o mais lento, agitado. E agora esse álbum que eu quero fazer, o novo, eu quero trabalhar mais na linha de libertação. Então daí ele vai ser bem pentecostal. Ó, já vai ter Bem novidade aí pentecostal então. mesmo. E eu não sei, né, mas estamos para fechar uma parceria aqui nesse estúdio Semear, né? Se Deus quiser. Não, se não, eu creio que ele quer. Amém. Amém? Eu creio que ele quer. O pastor Jefferson já tá ali, né? Já pronto para já sair gravando. Já tá quase com a câmera na mão ali para meter fogo na seara do inimigo. Então, irmãos, falando aqui do Estúdio Semear, eu estive aqui, acho que 2 vezes já no podcast do pastor Jefferson. E eu digo para você o seguinte, você vai ver alguns vídeos aí que nós gravamos e ficou muito bom aquele vídeo ali. O primeiro vídeo me deu um branco, né? Fiquei nervoso. Depois de anos de trabalhar com mídia, daí eu fiquei nervoso, eu estacionei assim na hora do vídeo. Aí o segundo eu consegui falar aquilo que era importante ser falado. Então a gente vai rodar ele ali no nosso perfil, nas redes sociais aqui do Bispo Antônio Melo, do Ministério Avivados pela Palavra também. E eu quero trazer você para cá, para você que está aqui na região de Canoas, Esteio, Sapucaia, vem aqui para o Estúdio Semear. Você que é da região de Porto Alegre, não posso deixar de falar acerca da FAIMEB, que é a Federação de Apoio a Associações, Igrejas e Ministros do Brasil, a qual está aí há mais de 20 anos,
trabalhando para a assistência à tua igreja, pastor, para te auxiliar a fazer o teu CNPJ, declarar o imposto de renda, fazer aí tudo aquilo que você precisa. Nós temos ali na FAIMEB advogado, nós temos ali advogado, nós temos ali a SMJ Seguros, a qual traz um seguro para a igreja e para o pastor da igreja. Também pode ser feito um seguro para os membros, tem o médico na tela, então tem várias novidades ali na FAIMEB, através do pastor Gerson Carvalho, Contabilidade, que é o contador ali da FAIMEB, é o meu contador também há muitos anos, e tem sido um canal de bênção em nossas vidas ali no estúdio do ITA, que é o Instituto Teológico AIMEB, na cidade de Porto Alegre, na Rua Uruguai 91, na sala 526, a qual a gente está ali toda quarta-feira. Então, amados irmãos, eu quero convidar você a fazer parte dessa família, tanto do ITA quanto aqui também do estúdio Semear, na pessoa do pastor Jefferson Santos. É Jefferson Alves, mas eu me acostumei com Jefferson Santos, a qual aí está operando a mesa de som. E também eu quero agradecer aqui ao Mário, Mário, bom, ai Jesus, é bom? Bom? Bom, não vou saber falar o sobrenome, mas é Mário que está nos assistindo aqui, em nome de Jesus. Então, cantora Miriam, me diz uma coisa, qual é a maior experiência que tu já teve até hoje na tua caminhada com Cristo? Uma delas, eu sei que tem muitas, mas uma delas que te marcou, assim, para a tua história. Isso é forte. É complicado. Maior experiência. Eu tive um encontro com Deus na cidade de Minas Gerais. E foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. Só que antes disso, eu fui... É uma coisa inacreditável, assim, não consigo nem expressar, assim. Eu fui apontada com um revólver na minha cabeça. E naquele momento, eu fiquei desesperada. E aí eu clamei a Deus, me lembrei daquele encontro que eu tive em Minas Gerais, né? Que Deus disse que tinha promessa na vida, que Deus ia cumprir, queira o diabo ou não. E aí quando o homem apontou a arma na minha cabeça, ele apertou o gatilho assim, e a bala escorregou assim. Parecia uma criança num escorregador. Foi uma coisa inacreditável, foi o maior livramento que Deus me deu. E ali naquela experiência ali eu pude dizer que Deus, ele é tremendo, ele cumpre as promessas da gente. Não adianta a gente fugir, não adianta se esconder que ele vai achar a gente, né? Seja na dor, seja por amor, ou até por experiência, né? Porque muitas pessoas que eu contei, que eu compartilhei, não acreditam, sabe? Mas aquilo ali foi extraordinário que Deus fez. Porque imagina, uma arma na minha cabeça e apertar o gatilho e a bala escorregar. Oh, foi incrível o que Deus fez. É tremendo. Tremendo, assim. Então, o amor que ele tem por nós é incomparável, é inexplicável. Assim, não tem nem palavra para dizer, sabe? Que é extraordinário. Então foi um livramento de morte que Deus te deu, né? Esse foi bem de pertinho. Foi o maior livramento que Deus me deu. E uma experiência que eu tive também, né? Que não adianta, né? Uma experiência que a gente... Porque às vezes a gente se acha tão pequeno, né? E às vezes Deus quer que tu faça aquilo, mas tu se sente tão pequeno, né? Mas quando Deus quer, não adianta fugir. Aí um dia eu estava num culto e eu estava louvando, sabe? Estava louvando, daí depois teve a palavra, daí a gente orou. E eu me lembro até hoje, Deus tinha me dado uma visão e uma profecia para me entregar para o irmão. Me lembro até hoje como é que era o irmão. Era um irmão moreno, alto, inclusive o pregador, né? O que pregou. E eu, naquele momento, eu fiquei... Ah, meu Deus, como é que eu sou tão pequenininha, né? Vou ter que entregar algo para aquele pastor, um homem usadíssimo por Deus, cheio do Espírito.
E ali Deus me constrangeu que aquele pastor veio até a mim e ele disse bem assim para mim: Irmã Miriam, Deus me disse que tu tem algo para me entregar, então me entrega. Então aí Deus falou e foi tremendo, né? Então a gente não, Deus ele sempre nos capacita, né? E por mais pequeno que a gente se sinta, ele vai, é tremendo, sabe? É tremendo o que Deus faz, sabe? E a gente tem que fazer, porque Deus, ele cobra, né? E naquele momento ali foi incrível, assim, que o irmão fez, sabe? O irmão, Deus usou e falou para ele: a minha filha tem algo para te entregar, ela não quer, ela tá temida. E o cara veio marchando, assim, na minha direção e disse: tu tem algo para me entregar, me entrega. E eu entreguei. E foi tremendo que o agir de Deus naquela noite. São experiências que marcam a vida da gente, são experiências que o Senhor ele faz questão em promover em nós. E eu quero aqui mandar um abraço aqui também pro pastor Marcos, não, é pastor Mateus Bandeira, pastora Baltíria Mota, minha mãe na fé, o Roni Santos, também que Deus abençoe, pastor Roni Santos de São Leopoldo, meu amigão, um abraço, saudades, varão. E cada um tem uma experiência com Deus, cada um tem um testemunho com Deus. Também o evangelista Osiel de Lima Martins entrou agora aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma das experiências que eu tive que mais me marcou foi na questão do nível de libertação. Porque na época eu estava saindo da igreja adventista e entrando para a igreja pentecostal novamente. Eu me batizei numa igreja pentecostal e fui para a adventista. E numa questão de libertação, eu fui ministrar na igreja Evangelho Pleno. Eu não lembro se era na Estância ou no Guajuviras, mas era um desses dois bairros. E no culto tinha uma mulher que ela falava em línguas estranhas. E eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, não. Eu era batizado com o Espírito Santo, porém não falava em línguas, né? E aí eu ouvia que aquela língua que ela falava não batia com o que a gente sente quando Deus está renovando alguém. E aí eu lembro que a experiência de libertação que eu tive, que foi a primeira vez que eu trabalhei em libertação, aliás, a primeira vez foi com a pastora Baltira, a segunda vez foi nesse fato aí, que era um espírito do engano que estava na mulher, né? E aí eu lembro que eu impus as mãos sobre aquela mulher ali e repreendi aquele espírito maligno, mas aconteceu algo muito sobrenatural, porque recém eu estava começando a trabalhar nessa questão de libertação. E ali eu pude ver e compreender que realmente quem liberta é Jesus e há poder no seu nome. E uma coisa que eu tenho aprendido em todos esses anos de caminhada é que os demônios só se submetem à autoridade no nome de Jesus. Então nós temos que entender que o nome de Jesus, ele tem todo o poder e através dele você pode alcançar grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque Jesus ele disse que os sinais seguirão os que acreditam. Os sinais só acontecem com a pessoa que crê nos sinais, não com aquele que duvida, aquele que diz assim: ah, será que vai acontecer? Será que Jesus vai me curar? Não, é com aquele que crê. Ele diz assim: olha, eu vou buscar o serviço, mas eu já estou empregado. Ou seja, nós temos que confiar no Senhor. E eu louvo a Deus por essas experiências que eu tive na libertação, que até hoje eu tenho várias experiências ainda nos dias atuais, porque quem faz tudo é o Espírito Santo. Mas, cantora Miriam, me diz um... Pode falar. Além de confiar, né, na libertação e crer também, eu tenho um ponto de vista meio que às vezes eu sofro alguns debates, né? Que eu acho que também Deus ele faz, Deus ele trabalha, mas a gente tem que ter uma atitude, né? Muitas vezes, se a gente for para a Bíblia, por exemplo, Davi, Daniel, Paulo, a maioria ali dos grandes exemplos bíblicos ali, eles tiveram que querer aquela coisa na vida deles, eles tiveram que tomar uma atitude, né? Por exemplo, Davi,
ele só tinha no momento a fé dele em Deus. Ele não tinha arma, ele não tinha nada. E Deus usou ele como uma pedra, né? Então, mas ele teve que tomar a atitude de ter coragem, sem criticar e dizer, bah, mas é uma pedra pequenininha, como é que eu vou jogar naquele gigante? Então, ele teve que ter uma atitude, né? E a libertação, assim, eu creio, sabe? Mas a libertação tem que ter muito jejum, muita oração e tem que ter um querer da parte da pessoa. Eu digo também por experiência própria, porque quando eu era mais nova, eu fui usuária de cocaína, né? Eu era muito agressiva, eu judiava da minha mãe, era terrível, sabe? E a minha avó, né, que foi ela que me levou para a igreja, ela estava sempre ali me direcionando, né, falando para mim, né. E aí teve um dia que eu recebi algo da parte de Deus, mas eu não dei bola, sabe, para aquilo ali, né. E aí eu sei que depois Deus falou para mim, tu vai ver com teus próprios olhos que eu vou fazer e tu vai tomar uma atitude. E aí eu sei que chegou uma noite que eu cheguei em casa e eu peguei aquele prato onde ali eu cheirava. Eu disse, que é isso? Isso aqui não é para mim. Não vou fazer. Não, e eu era viciada mesmo. Cheirava horrores. Deus o livre. Se tu fosse ver minhas fotos antigas, eu era magrinha, magrinha, magrinha. Era só Deus. E aí eu peguei e falei, né? Eu falei, olha, Deus, eu não tenho força. O Senhor sabe que é difícil. Mas eu vou tomar uma atitude. Porque eu não quero isso para mim. E o resto é pro Senhor. E aí, desde aquele dia, eu nunca mais cheirei, sabe? Deus me livre. Mas eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que olhar que aquilo ali estava me fazendo mal, que aquilo ali não era para mim, porque Deus já tinha falado. Só que Deus, ele não obriga ninguém. A gente tem que, às vezes, hoje em dia, às vezes as coisas eles querem te botar assim a boca abaixo, mas às vezes não é assim que funciona. Tudo tem um processo. Tanto que a Bíblia, se a gente for pesquisar na Bíblia, não tem ninguém ali que não passou pelo processo, não tem ninguém que passou. Sabe, que nem esses dias estava estudando a respeito de Nabucodonosor. Estava pensando, né? Tinha uma irmã lá que ela estava passando por uma luta, né? E daí a irmã só murmurando, né? E a pessoa que está murmurando ou que está com dificuldade, geralmente tu vê, tu vai sentir que ela está precisando de ajuda, né? E eu me ofereci para ajudar aquela irmã. E ela me atentou com uma soberba assim imensa, sabe? E daí eu me lembrei, né, que Nabucodonosor, Deus permitiu ele chegar até onde ele chegou, mas ele deixou subir para a cabeça aquela soberba, e aí ele acabou enlouquecendo, ele acabou ficando doente, para depois reconhecer o que Deus ia fazer na vida dele. Então, às vezes, a gente não precisa passar por aquilo ali, às vezes a gente é só tomar uma atitude, né? A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que esperar e a gente tem que fazer, sabe? E a irmã só reclamando, daí eu pensando, tá, mas como assim? A irmã tá dizendo que tá bem, mas ela tá desse jeito, tá reclamando, tá bom? Porque o inimigo, eu posso dizer que hoje eu tenho maturidade, né? Mas antigamente a gente é assim, a gente no começo a gente faz, a gente tá com uma luta, a gente começa a botar nas redes sociais, a gente começa a botar, sabe? E aquele dia eu senti que a irmã tava precisando, sabe? E aí Deus falou comigo, lembra de Nabucodonosor? Eu falei, me lembro. Daí eu fui estudar, né? E aí vê, né, tudo. Ele era um rei excelente, extraordinário, mas se corrompeu. Então é complicado. E o que eu acho interessante é que Nabucodonosor, eu até já preguei algumas vezes essa mensagem, Nabucodonosor ele vira um animal, Sim, ele ele não vai precisava passar pastar, por aquilo, imagina. entendeu? A consciência de humano foi retirada e ele vira um animal literalmente. Sim, literalmente. Tanto que a Não, e barba fora cresce, que pelos teve crescem. avisos, né? Sim, Às vezes as sim, pessoas têm aviso. Tipo, eu não sou grande coisa, eu sou pequena, eu sei, mas de repente Deus me viu ali para alertar ela, para falar, porque eu falei para ela, justamente. irmã, Deus está no controle, mas não fica, não mostra pro inimigo. Porque o que o inimigo quer é ver a gente fazendo isso. O inimigo quer que a gente critique, que a gente murmure, sabe? Daí Deus me trouxe aquela palavra, né? Então, e aí eu pensei, bah, tomara que o ser humano não precise chegar a tal situação para cair na realidade, né? E aí eu me lembrei, sabe? E foi feio, a história de Nabucodonosor foi feio, meu Deus. Mas uma questão a gente tem que frisar aqui é que Amós 3:7 vai dizer que Deus não fará nada sem antes revelar os seus servos os profetas, ou seja, Deus ele te avisa. Deus ele avisa, Deus ele fala, Deus ele mostra, Deus ele revela, pode ser o menor dos menores, mas Deus ele fala.
Sim. E ele fala com a gente, ele diz, olha, vigia, Sim. desce um pouquinho, que nem tem aquele louvor da Flor de Lis, né? Que ela louva assim, olha, desce do palco e volta a ser crente, né? É o louvor antigo dela. E aquele louvor é literal, é uma verdade. Tem pessoas que acham que... Hoje em dia tá complicado. Tem pessoas que acham que estão em cima de um palco, É verdade. né? Sabe que eu fui ensinado totalmente diferente dos dias de hoje. E na minha época o pastor ele dizia assim, tu quer conhecer um obreiro? Larga o microfone na mão. Simples. E é que nem tu perguntou anteriormente ali, né, da minha dificuldade do conhecimento depois que eu gravei, né? Hoje em dia, não vamos dizer todos, mas 50% da maioria, eles não vê a presença que tu carrega. Ele vê o status que tu tá carregando. Ele vê o que tu tem para oferecer, ele vê o que tu. Ele não quer aquela presença, ele não quer aquela humildade, ele não quer aquela libertação. Ele quer que tu esteja 50 mil, 100 seguidores ali nas redes sociais, que tu é o fulano, que tu cobra R$ 400 para levar o louvor. Eu não sou nada contra a quem cobra, né? Eu creio que, tipo, transporte, essas coisas, tem gente que precisa, né? Mas tem gente que é muito ego, é muito soberba, sabe? Então, eu posso dizer que para mim foi difícil, porque nenhum momento da minha vida, porque eu podia. Muita gente, eu podia me exaltar, porque só de eu ter chegado no privilégio de gravar 5 canções é uma honra, né? Eu podia, sabe? Mas eu penso, o que eu quero com status? Se o que Deus tem para mim não é aqui na terra, é lá no céu. Então, eu digo que hoje em dia foi bem difícil, sabe? Assim, é difícil, sabe, o conhecimento, porque a maioria líderes, pastores, igrejas grandes, eles não estão mais procurando aquela pessoa que quer libertar, aquela pessoa que tem algo diferente para levar. Eles querem aquela pessoa que tem status, que tem ego, que tem, sabe? Então, é muito complicado. Uma coisa que eu até tava vendo uma irmã falando aqui no Facebook aqui, sobre essa questão do cobrar para pregar, né? Ela estava falando de algumas igrejas que ela foi e não deram nem a passagem para ela. Não deram nem a despesa das passagens. E aí ela estava falando sobre a itinerância, né? Quando eu era evangelista, eu fui itinerante. Sim. Só que existe o itinerante, que é itinerante em todas as áreas, e o itinerante que é só de altar. Sim. Tá? Quando tu é consagrado a missionário ou a evangelista, você tem que, pelo menos o teu pastor tem que te ensinar a mostrar para ti o que é ser um missionário, o que é ser um evangelista. O evangelista é aquele que, já diz na própria palavra, evangelista, ou seja, evangelizar. É aquele que evangeliza, é aquele que entrega folheto. Oferece, sim, não que ele não é aquele que fica só em cima de um altar, pregando e colocando coisa que meu Deus do céu. Antes eu tinha essa febre, eu me libertei, mas é aquela função da agenda aberta. Gente, pelo amor de Deus, a minha agenda quem faz é Deus. É isso aí. Aí se tu me perguntar, bispo, tu prefere pregar fora ou cuidar do teu ministério? Cuidar do meu ministério. Com certeza. Por quê? Eu me desgasto para cuidar da igreja, eu me desgasto para ir nas igrejas ministrar. Não estou reclamando, tá? Vou deixar bem claro aqui, não estou reclamando. Eu estou ensinando. Porque a questão é o seguinte, eu trabalho, eu tenho minha profissão, eu sou porteiro. Trabalho 12 horas. Hoje, inclusive, eu vou trabalhar das 7 até as 7 da manhã. Então, eu recebo o meu salário do suor do meu rosto. Eu não recebo o salário da igreja. Aqui está a minha tesoureira que vendo a live aqui, um abração, Roberta de Brito, e eu não pego o dinheiro da igreja para mim, a não ser para minha despesa de ida e volta do Uber, sim, que é uma obrigação que a igreja tem com o seu pastor ou com quem é convidado. Porém, eu não consigo aceitar pessoas que estipulam valores em cima de uma agenda. Pessoas que chegam e dizem assim para ti. Eu já tive algumas experiências. Já tive também. E falaram para mim assim, olha, bispo, eu vou louvar. Na época eu nem era bispo, eu era evangelista. Eu organizei uma vigília com um certo cantor, que eu não vou dizer o nome por ética, mas a vontade é falar. E o camarada disse para mim assim, olha, eu vou louvar aí na tua igreja, uma igreja pequena, simples, mas não,
Não, Uma vez foi cobrar 700 reais. pra louvar Ele no queria outro. assim, ó, 700 reais adiantado para poder agendar. Misericórdia. E na época eu não tinha Pix nessa Soberba época. pura. E aí eu fiquei pensando, pô, Jesus tira o cara da barranca do rio, Aham. a pessoa sai do tráfico, sai da cadeia, sei lá, o testemunho sai do homossexualismo, sai da onde for. Deus vai lá, tira o cara. Deus tem o trabalho de libertar ele, de transformar ele, de transformar ela, fazer um vaso nas mãos dele. E ainda ele quer cobrar pelo dom que não é dele. Sim. Porque o dom que eu tenho de pregar a palavra de Deus não é meu. Ai, mas eu fiz faculdade de teologia, eu paguei. Sim, eu também paguei para fazer um curso. Eu pago nas imersões, não é gratuito. Claro. Inclusive, eu participei de uma imersão que me abençoaram. Aí é um caso diferente. Mas há cursos que eu vou fazer que eu pago a escola. Ó, é tanto, tá aqui, porque eu quero aprender mais, eu quero receber bem mais de Deus. Porém, eu não concordo com essa questão de estipular valores. Sim, A é isso. igreja, sabe qual é a Até obrigação? porque também Deus, é que nem tu falou, Deus ele vai fazer a tua agenda. Sim, Deus ele vai te apresentar. E se tu tiver necessitado, que às vezes acontece também, não Deus podemos toca no julgar por profundo. todos, né? Mas Deus vai tocar, entendeu? Agora tu chegar, sabe, daí esse dia nós ia fazer o louvorzão que a gente fazia ali na praça, né? Daí eu convidei vários cantores e convidei essa irmã e a irmã, R$ 200 para louvar um louvor. Eu, misericórdia, Um 200 louvor, reais, um 200 louvor. reais. Não, e é público, e era bastante gente, porque é vila, né? Sabe como é que é, né? Não, não quis. Pelo amor de Deus. Então, que pelo menos dissesse, ó, o que a irmã sentir no coração, como a irmã vai se sentir, né? Seja o que Deus quiser, se tem, tem, se não tem, não tem. Mas ela deu na minha lata ali. Daí eu, Quando eu era misericórdia. itinerante, vou contar uma experiência para ti para vocês que eu tive aqui. Quando eu era itinerante, eu pregava em toda a região metropolitana, no meu período. Eu tinha na época da febre do DVD. Lembra dos DVDs? Eu tinha DVD gravado. Eu investi para gravar DVD. E eu combinava com os pastores, olha, me abençoa ali com a venda do DVD e tá bom. Tinha igrejas que eu não vendia DVD. Tinha igrejas que eu nem fazia questão de levar. Eu só pedia a ida e a volta. Sim. E eu sou o cara da época que eu tinha que depender só de ônibus e trem. Hoje ainda às vezes eu dependo disso. Mas na época era sagrado, ou era ônibus, ou era trem. E às vezes o horário de culto não conciliava com o horário do meu ônibus. Sim. Então tinha vezes que eu tinha que chamar um carro por fora, um táxi, alguma coisa, e pagar com a oferta que eu ganhei. Sabe qual é a obrigação da igreja com quem vai pregar na igreja? A obrigação da igreja é tua ida e tua volta e uma oferta conforme as condições da igreja. Conforme as condições da igreja, exato. E o que é Conforme. até quando Deus vai te mostrar, quando tu Agora vai. tu ficar estipulando valores é complicado. Porque, por exemplo, eu trabalho ainda, eu tenho minha profissão. O pastor Jefferson aqui trabalha, tem um estúdio dele, se dedica aqui 24 horas. Tem dias que ele tá lá nas lives, lá no Kawaii, lá que eu tô fazendo. O homem tá lá e eu digo, e ainda eu digo para ele, vai dormir, vai descansar, porque eu sei que a vida dele é corrida. E ainda cuida da igreja, ainda trabalha nas funções da igreja, é uma pessoa que ora nas casas assim como eu, porque hoje em dia existe só o pastor do púlpito também. Porque não existe mais o pastor que vai na casa, que vai orar nas casas, que vai ir para as ruas evangelizar. Tá escasso. E ainda são assalariados pela igreja, Sim. tá? Então, assim, ó, uh, que você possa entender. A obrigação da igreja é a tua ida, tua volta, que é o transporte, o Uber, no caso, se tu não tem carro, ou a gasolina e uma oferta conforme a igreja tem condições. Porque se você estipular valores, aí você não está fazendo a obra de Deus por amor, mas você está fazendo pelo lucro. E a maioria que faz essa questão É que nem acabam o quê? Caindo. Sim, é que nem eu falei do status, né? Daí eles querem que tu vá para a igreja por causa do status, quer ir lá pregar, quer pregar que vai ganhar um carro, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo, mas e cadê a libertação, o renovo e o A palavra. arrependimento e a palavra? E a santidade hoje é raro, né? Deus é livre. Hoje o que tu mais. É que nem aquele negócio de CPF, para que aquilo? Que te santifica aquilo ali?
Não senti que nada. Samir, agora pegou pesado. Oh, revelar o CPF do irmão. O que eu vou ganhar? O que Deus vai fazer comigo daqui? Deus só limpar o teu nome, irmã. É só terra. Olha, não tem uma Ai, coisa meu que tem Deus. outro livro. É complicado. Tu sabe que eu ando investigando bastante sobre isso daí, né? Porque existe fraudes nisso. Ah, sim, eu já vi sobre Eu já isso. fiquei sabendo de igrejas em São Paulo que o troço tá feio. Eles colocam reconhecimento facial, eles colocam várias coisas. Tem pastor aí usando ponto no E às vezes ouvido até nas e redes eles sociais tu recebendo a pesquisa, né? informação, entendeu? Eles recebem informação do teu CPF ali para ele poder revelar a pessoa. Sim, Tomara a Deus que um dia que ele for revelar alguém, ele erre o nome da pessoa. sim. Porque ele vai ver, e aí a mídia vai ver, porque são pastores que têm muita mídia, e aí vai acabar sendo desmascarado como muitos estão sendo. Mas voltando aqui no nosso foco aqui, a questão é que o evangelho de Deus, Jesus ele disse assim, de graça recebeste, de graças dai. Ah, mas também a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. O obreiro é digno do seu salário, ou seja, daquele que trabalha em função ao reino. Sim. Aquele que se dedica ao reino, aquele que tira o seu tempo e vai orar nos hospitais, vai orar nas casas, vai orar em tudo que é lugar, ou faz ali como existe pastores que eu também quero fazer, o curso de terapia, né? O curso de terapia cristã. Tem pastores fazendo terapia, atendendo pessoas, auxiliando pessoas, cuidando de pessoas, tá? Tem pastores que atendem no gabinete o dia todo. Eu conheço o capelão Giovanni Silveira, que ele é o nosso professor de capelania ali da FAIMEB, que é o presidente agora aqui do ITA, e nós conseguimos ali ver a questão de entendermos a responsabilidade que é o pastor ser amparado, o pastor ser cuidado. Porque o pastor, ele é ser humano. Sim. O pastor ele pode sofrer uma depressão, ele pode enfrentar uma ansiedade, mas você precisa cuidar do seu pastor. É, tu sabe que esse dia eu tava pensando sobre isso, né? Às vezes as pessoas acham que porque tu prega, porque tu canta, tu não precisa de apoio, né? Mas às vezes tu é o que mais precisa. Porque para te entregar, para te fazer, tu vai ter que pagar um preço. Então tu vai ter que ter alguém ali para te curar, tu vai ter que ter alguém ali para estar do teu lado quando tu precisa, né? Aí esses dias aconteceu comigo, eu fui pregar numa igreja e esse dia que eu fui pregar, eu estava decidida que eu não queria mais Deus, sabe? Eu queria, não quero mais, e para mim acabou. Que inclusive foi o dia que Deus me entregou que ia me curar mais uma vez e que eu ia engravidar, que agora eu engravidei. Mas nesse dia eu estava muito acabada. E aí quem olha diz que o pregador não passa luta, que o pregador não precisa. A gente mais, é o que mais precisa, porque a gente é o que está mais ali lutando, é o que a gente está mais ali pagando preço, a gente precisa muito. Então, não. Aí que nem esses dias também, esses dias eu tava num culto, e aí tu viu, Deus me mostrou que a irmã era líder, tudo, né? Mas tu via que a irmã, coitada, tava numa luta, sabe? E aí todo mundo, aí os pastores olhando, e todo mundo vendo que ela tava passando por aquilo ali, ah, mas é líder, tá bem, né? E aí Deus me mostrou, sabe? Daí eu falei com ela, e depois ela chegou em mim e falou, vai, é Deus na tua vida, porque eu tava pensando em largar, porque se eu não, eu ia largar aquele dia. E eu vi, sabe? E aí ali aí eu pude perceber, né? Que não, a gente que prega, que tem ministério, a gente sofre, não é facinho. Porque a questão, essa questão, essa questão em questão psicológica, ela é uma questão muito importante. Porque se os profetas, que são os profetas que passaram por aqui, Imagina, tiveram seus momentos de depressão, vamos pegar Elias, quando Deus manda Elias para Querite. imagina um cara que fazia tudo, que enfrentava Deus e o universo, que uma palavra dele Deus ouvia com medo de uma mulher. Para você ver. Incrível, né? E aí o que resta pra gente? Nada. Então a gente Porque se a precisa gente da vai ajuda. observar, inclusive aqui eu não posso deixar de falar, né? A gente está aqui no estúdio Semear
E aqui ao ladinho aqui tem um escritório da psicóloga Sheila, né? Psicóloga Sheila, a qual ela trabalha nessa área da psicologia e ela é uma psicóloga experiente para atender você que precisa de auxílio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês assim, sabe o que tem me entristecido é ver pastores em depressão. E eu sei discernir quem está e quem não está. Porque nós temos dons de Deus. Só que não basta só o dom, basta aquilo que você aprende, aquilo que você estuda, aquilo que você observa. Então há pastores que estão sofrendo e às vezes, Jesus, é para falar, eu vou falar. Às vezes, ainda mais igrejas grandes, pastor Jefferson, ainda mais igrejas grandes não se preocupam com o pastor da congregação, mas se preocupa com a contribuição que o pastor tem que mandar para a sede. Sim. Então eu quero deixar algo bem claro para você que é pastor. Se você precisar de ajuda, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui nos comentários do meu WhatsApp. Eu quero te atender, pastor. E eu quero te dar suporte para você que precisa de um abraço. Para você que precisa de uma oração. Bispo, eu preciso ser abraçado por alguém. Bispo, eu preciso ser cuidado por alguém, porque não é porque você é pastor que você é o super-homem. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui disponível para te ajudar e para te encaminhar para profissionais, assim como a pastora terapeuta Lídia, também aqui a pastora que é psicóloga aqui, que é uma mulher de Deus e que tem feito um trabalho excelente nessa área. Tanto a pastora Lídia, ela é terapeuta do TSG, que é aquela terapia cognitiva generativa, tá? E a psicóloga Sheila, ela é especialista nessas áreas e também trabalha com crianças, se eu não me engano, né? Com crianças também. Ela trabalha e ela está disponível aí para te ajudar, para te auxiliar. Porque eu vou dizer algo para você, se você tem alguns sintomas, tá? Se você tem sintomas de depressão, qual é os sintomas da depressão? O primeiro sinal é solidão. Você quer ficar sozinho. Você quer ficar no escuro. Isso já é um sinal para você estar alerta. Porque tem gente que diz assim, mas eu não quero ir num psicólogo ou num psiquiatra, eu não quero ir num terapeuta porque vão me dar remédio. Tá, peraí, cada caso é um caso. Existe a depressão física e a espiritual. E existe tratamentos, existe o tratamento que é na questão de conversa, e há o tratamento medicamentoso, que sim, aí nós temos que tomar um medicamento para aquela enfermidade, ou a depressão, ou a ansiedade, enfim. Mas você precisa ser auxiliado. O problema é que a gente, às vezes, por causa do orgulho, a gente não vai atrás de ajuda. Mas eu acho engraçado que, às vezes, pastores, estou falando de pastores, tá? Às vezes, pastores, depois eu pego os obreiros, vou começar pelo principal, pelos cabeças, né? Às vezes, o pastor, ele tá com uma dor abdominal, ele vai no clínico geral. Sim. Ele tá com uma enfermidade ali, uma dor num braço, ele vai no clínico. Mas quando se trata da questão psicológica, ele tem medo de ir. Sim. Porque ele pensa assim, o que os meus membros vão pensar? É verdade. O que a igreja vai pensar de mim porque eu tô doente? Eu tô indo no psicólogo, eu tô indo num terapeuta. O que a igreja vai pensar? A questão é, não importa o que a igreja pense. O que importa é você cuidar de você. Você precisa cuidar de você. Porque o que você vai cuidar de alguém se você não se cuida? É verdade. Se você não se trata? E eu digo para você que a opressão maligna em cima da liderança da igreja, seja diácono, presbítero, agora eu pego os obreiros, diácono, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo, profeta, que agora tem tanta coisa por aí, as pessoas precisam de ajuda. Eu cuido de pessoas, não só na igreja, mas como fora da igreja. Pessoas que não congregam comigo, que me ligam, que eu sempre estou perguntando como é que tu tá. Porque eu sei que são pessoas que precisam. Eu tenho uma irmã, que é minha irmã mais velha, ela luta há muitos anos contra a depressão, síndrome do pânico, e ela vai começar a terapia com a pastora Lídia. E ela já faz tratamento medicamentoso, mas não está resolvendo. Sim. E uma parte é espiritual também.
Então, aquilo que é espiritual, irmão, você vai discernir espiritualmente. Agora, o que é físico, procure ajuda. Procure um profissional de saúde. Procure. Mas eu quero alguém evangélico. Eu tenho pessoas evangélicas para te indicar. Apesar que na situação o credo religioso para mim não conta. Mas se você quer uma pessoa evangélica, eu tenho fisioterapeuta também ali. Para quem precisa de fisioterapia, a gente pode indicar homens e mulheres de Deus. Então, profissionais de saúde que trabalham nessa área, que vão te auxiliar e te ajudar. Então, nós vamos colocar aqui mais uma vez os apoiadores cultural. Daqui a pouquinho a missionária Miriam vai trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E nós vamos encerrar com uma oração aqui. Nós vamos rodar agora nossos apoiadores culturais, ali desde o João até a Ferragem Tintarejo. Nós vamos rodar todos os apoiadores culturais para que você possa ouvir a chamada dos nossos apoiadores culturais em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos. Vamos agora então ouvir aqui a palavra de Deus através da cantora Miriam, a qual vai trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu creio que Deus quer falar com você. Eu quero agradecer aqui a nossa audiência, ao nosso amigo Cirineu Ponciano, João Elaine Oliveira, que Deus abençoe. Obrigado, irmã Mária, ali pelo feedback. Que Deus abençoe. Rosemary Machado, Roberta de Brito, Evangelista Oziel de Lima Martins, Rony Santos, pastora Baltíria Mota, pastor Matheus Bandeira, Mário Bron, ou Bom, que Deus abençoe Elinha Zambuja, pastor Aldo Francisco Tavares de Oliveira, que Deus abençoe, pastor Marco Menezes também, que Deus abençoe a todos vocês aí que estão nos acompanhando aqui no podcast Avivados pela Palavra. Que Deus abençoe. Deixa eu só ver aqui a agenda da semana que vem. Deixa eu ver se eu agendei alguém, porque minha cabeça tá meio perdida já, né? Entrou o novo mês de abril. Tá, tem que marcar aqui com alguém então. Então, cantora Miriam,
Traz a palavra de Deus para o nosso coração. Zacarias 3:4. Deixa eu ver aqui que tá meio lento esse telefone. Consegue abrir aí, irmão? Zacarias 3:4. Deixa eu ver aqui, Zacarias. Zacarias 3, verso 4, né? Diz assim: Então respondeu ao que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Glória a Deus. Amém, né? Então, quero deixar essas palavras para os irmãos, né? Porque a primeira reflexão que vem para nós, né? É a respeito da graça do Senhor, né? Que assim como Josué foi acusado por Satanás, e como nós somos todos os dias, muitas vezes, mesmo assim tivemos intervenção divina, onde nós recebemos novas vestes de graça e aonde Deus está convidando você essa tarde a experimentar um novo começo nas vidas de vocês. E outra coisa também que essa lição, que essa palavra me ensina, se os irmãos quiserem estudar, é uma palavra muito bacana para estudar, né? É que a gente não é definido pelos nossos erros, né? José, ali, diante do Senhor, com as vestes sujas, ele representou impureza e pecado. Mas Deus, com sua graça, removeu as suas vestes, mostrando que a nossa identidade não é determinada pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, mas pelo perdão que recebemos, né? E por último também que eu quero deixar é a respeito da restauração, né? Primeiro ele nos purifica, depois ele toca nossas vestes e depois ele nos restaura e faz um novo propósito. Assim como Josué foi restaurado como sacerdote, capacitado para servir o Senhor, Deus nos lembra que assim seremos e que ele nos perdoa e que ele também nos reveste e que nos prepara para cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. É isso. Glória a Deus, que palavra, né? Ontem eu ministrei na Igreja Vida em Deus, ali no Pastor Edson Ramiro, e Deus me deu uma mensagem sobre 1 Reis 17, que fala sobre quando o profeta Elias, ele é ordenado por Deus aí pro querite de Deus. E o que me chamou a atenção ali numa parte que eu fiz questão de frisar, porque a palavra querite, ela significa podar ao tamanho certo. E quando Elias ele foi para Querite, Deus estava podando Elias da forma que ele queria usar Elias. Porque depois dessa questão aí vem a questão ali do desafio dos 400 profetas de Assério e os 450 profetas de Baal. Ou seja, Deus ele está podando a gente muitas vezes para fazer de nós algo tremendo nas mãos dele. E assim como Josué recebeu essa oportunidade, nós recebemos todos os dias quando nós confessamos a Jesus o nosso pecado, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida e nós entendemos que o Senhor Jesus é Ele que faz de nós sermos o que a gente é. Então que você possa reconhecer nessa tarde de hoje o poder que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. E nessa oração eu quero colocar a vida de cada pessoa que precisa de um milagre, de uma resposta. Eu quero colocar em oração também a liderança de nossas igrejas, porque o Rio Grande do Sul precisa de oração. Então vamos falar com Deus, é momento de oração. Pai, na tua presença, eu quero orar, Senhor, nessa tarde, juntamente com a tua serva, juntamente com os teus servos que estão aqui, para pedir ao Senhor a tua bênção sobre a vida deles. Sela eles com teu sangue, guarda a vida deles.
Repreende, Senhor, a fúria do maligno e entrega a cada um a bênção e a vitória. Pai, eu peço que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um. Guarda a família de cada um, Senhor, que seja glorificado o teu nome sobre a vida de cada filho teu. Que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa guardar a vida deles e selar eles com teu sangue. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Lembrando a todos que sexta-feira é o culto de libertação ali no Ministério Avivados pela Palavra. Domingo pela manhã será o nosso culto de consagração em Santa Ceia, juntamente com o prosseguimento da campanha Jeová Jiré, o Deus da providência. E lembrando que nesse domingo nós não faremos o culto à tarde, será feito apenas pela manhã, às 8h30 da manhã, na Avenida das Américas, número 490, bem em frente à ferragem Gemelli. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, até quarta-feira que vem, querendo Deus. Quem impedirá? Amém.